Boa noite, irmãos. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de Jesus e também desejar um feliz ano novo. Tem gente que está vindo hoje aqui pela primeira vez, depois do ano velho. E no ano de 2000, nós elaboramos um planejamento estratégico da igreja e definimos, na época, o conselho, a visão da igreja. E a nossa visão é ser uma grande igreja missionária. Em 2003, nós ganhamos parte desse terreno que nós estamos aqui hoje, incomodado da IPB. 2005, nós começamos a construção. 2010, nós mudamos para cá. E de lá para cá, a igreja tem crescido. E tem crescido justamente porque ela é uma grande igreja missionária. Amém? Então, se você é crente e quer participar de uma igreja missionária, aqui é o seu lugar. Se não, você procura uma igreja de manutenção. Tem muitas aí. Você vai para lá, fica sentado, sem fazer nada. Eu agradeço. Porque crente que não trabalha, dá trabalho. Tá certo? Nós estamos começando um ano novo e abra a sua Bíblia aí, por favor, em Efésios 4:15, que é o tema litúrgico desse ano. Vamos decorar esse versículo. Vamos juntos aí? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o tema desse ano é cresçamos em tudo. Cresçamos na graça, cresçamos no conhecimento, cresçamos em santificação, cresçamos em generosidade. Amém? E o tema desse mês, cresçamos no temor de Deus. Esses 4 domingos, nós estaremos sempre trocando esse assunto aqui, cresçamos no temor, porque o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Tá certo? E hoje eu quero trazer uma mensagem que está em Miqueias, para crente que caiu em pecado. Aí você já disse, não é para mim, porque eu estou de pé. A Bíblia fala, quem pensa, como é que é? Quem pensa que está de pé, cuidado para que não caia. E Jesus diz que a gente tem que orar todo dia, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tentado nós seremos, mas nós não podemos ceder. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu quero falar para você nesta noite, se você caiu, Deus quer levantar você nesta noite. Amém? Deus quer botar você de pé, porque lugar de crente não é caído, lugar de crente é de pé. E Miqueias, capítulo 7, por favor, profeta lá do Antigo Testamento, Miqueias, capítulo 7, nós vamos ler juntos versos de 7 a 9. Vamos ler juntos? Bem forte. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Amém. Miqueias, profeta que viveu no século 8º antes de Cristo.
O seu nome é uma mensagem. Miqueias, ou Micaías no hebraico, é uma pergunta. Quem é como Yahvé? Quem é como Jeová? E é tão interessante que nesse capítulo 7, no versículo 18, ele usa essa expressão. Quem, ó Deus, é semelhante o quê? A ti. Em outras palavras, Miqueias significa que o nosso Deus, ele é inigualável. Ele é incomparável, ele é único. Esse profeta, ele viveu e profetizou na época do rei Jotão, Acás e Ezequias. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías, porque Isaías, ele profetizava no reino de Judá, no reino sul. Lá no reino de Israel, 2 profetas profetizavam, o profeta Amós e o profeta Oséias. Era um tempo difícil, era um tempo de grande corrupção, não somente na sociedade, mas também no ambiente religioso. E a mensagem do profeta Miqueias é uma mensagem muito simples. Ele diz assim: Deus julga o pecado do seu povo. Se você quiser, por favor, abra aí Miqueias capítulo 3, versículo 8. 3:8. Grife esse versículo e coloca uma chave aí, porque esse versículo resume a mensagem desse profeta. Vamos ler juntos? Miqueias 3:8, o que é que diz? Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então veja que esse profeta, ele foi levantado por Deus para declarar o julgamento de Deus sobre o pecado do povo. Mas o nosso Deus é o Deus que julga o pecado, mas ele julga o pecado justamente para absolver o pecador, e principalmente no contexto da sua igreja, do seu povo, para levantar aqueles que caíram, aqueles que pecaram. Miqueias vai nos ensinar, através desse trecho que nós lemos, como eu e você, nós devemos tratar o pecado da nossa vida. Principalmente se você caiu em pecado. Não sei como foi seu Réveillon, não sei o que você aprontou, mas Deus sabe. Há muito crente caído na igreja. Caído porque cedeu ao pecado. Continua vivendo dentro da igreja, mas infelizmente não tratou do pecado na sua vida. E Miqueias, ele traz uma mensagem de esperança para nós aqui nesta noite. Porque após a mensagem, nós vamos tomar ceia do Senhor. E há poder no sangue de Jesus, não somente para perdoar os nossos pecados antigos, mas para perdoar os nossos pecados presentes. Ele é poderoso, não somente para nos perdoar, mas para nos purificar de todo pecado. E levantar você nessa noite, colocar você de pé. Amém? Essa menina é pentecostal. Irmãos, 4 lições nós vamos aprender nesse texto de como Deus nos ajuda
a levantar quando cairmos. Todos nós sabemos que há no nosso coração uma contaminação tão grande, a nossa natureza é corrupta. E que todos nós sabemos que aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra pela sua boca, como diz Jesus, mas aquilo que procede do seu coração. E mesmo regenerados, mesmo convertidos, nós estamos expostos. E não há ninguém, nenhum crente, por mais crente que ele seja, por mais usado por Deus que ele é, que não possa cair em tentação. Tiago diz lá que nós somos tentados pela nossa própria o quê? Cobiça. E o que é cobiça? Cobiça é desejar aquilo que Deus proíbe na sua palavra. Somos tentados também porque Deus nos coloca em situações de provação. E muitas vezes Deus está nos provando e o diabo entra para usar essa provação e transformá-la em tentação. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versos de 1 a 20, Deus diz para Israel que durante os 40 anos que o povo andou no deserto, o propósito de Deus era humilhar o povo, era provar o povo, era saber o que estava no coração, o quê? Do povo. Do povo. E todos nós conhecemos a história. Muitos que saíram do Egito não entraram em Canaã, morreram no deserto. Se você pegar o capítulo 7, versos de 1 a 6, Miqueias vai dizer que uma das coisas que pode nos levar a cair e a pecar é a influência do meio. Porque já existe uma inclinação no nosso coração, já existe uma luta, uma batalha espiritual dentro de nós, já existem forças espirituais colocando armadilhas no nosso caminho para a gente cair. Mas não somente isso, se você observar bem, veja o que diz Miqueias, de 1 a 6. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rasbiscos da vidima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figo temporãos que a minha alma o quê? Deseja. Versículo 2, o que é que diz aí? Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. E aí ele vai denunciar que o pecado está presente em todas as esferas da sociedade. O pecado está no poder executivo, dos governantes. O poder está no legislativo, naqueles que fazem as leis. O pecado está presente no judiciário. Veja o texto, é bem claro sobre isso. O príncipe, os juízes. Mas o pior é que isso vem para as nossas relações pessoais. Ele vai colocar aí no versículo 5, não creiais no amigo, nem confieis no companheiro, guarda a porta de tua boca, aquele que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria o quê? Casa.
estou acompanhando um caso de uma ex-nora que envenenou o sogro. Eu agora não como nada que minhas noras me dão. E se for balinha doce, chocolate e torta de frango, aí que eu não vou. Veja, irmãos, o que nós estamos vivendo hoje não é somente a luta do pecado dentro de nós, mas a luta do pecado no entorno. A gente abre os olhos e vê pecado para todo canto. E aí, Miqueias sabe que nesse contexto há pessoas piedosas que caíram. E ele mesmo, que tem o ministério de denunciar o pecado do povo, ele mesmo corre o risco de cair. E aí, ele vai nos ensinar 4 lições. A primeira lição está no versículo 7. Vamos recitar juntos esse versículo? O que diz? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha, e o meu Deus o quê? Me ouvirá. Então preste atenção, a primeira lição que Miqueias nos ensina aqui é que para eu me levantar, para você se levantar, você tem que olhar para Deus, somente para Deus, como a sua única o quê? Esperança. O pastor John Piper, ele diz que esse olhar para Deus aqui é um olhar acompanhado de um quebrantamento santo, de um quebrantamento ousado. Olhar para Deus aqui significa aproximar-se de Deus com toda a ousadia, como está lá em Efésios capítulo 4. Sabendo que o nosso Deus é um Deus perdoador. Veja, Miqueias capítulo 7, 18, diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Ou seja, o nosso Deus é um Deus o quê? Perdoador. Veja que ele continua e vai colocando: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque o Senhor tem prazer na misericórdia. Você não vai encontrar perdão nos homens, você não vai encontrar misericórdia nos homens. Por isso que ele diz: eu, porém, olharei para o Deus, para o Senhor. E esse Deus, no versículo 19, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas o quê? Do mar. E o Isbe, comentando esse texto, ele diz que Deus não somente joga, lança nas profundezas do mar e coloca uma placa: é proibido pescar. É proibido pescar. E aqui eu queria chamar a sua atenção para esse versículo, porque esse versículo vem acompanhado de uma adversativa, que ele diz: eu, porém. A coisa está difícil, a coisa está complicada. A corrupção, a iniquidade permeia tudo, mas eu, porém, olharei para o Senhor. E esse olhar aqui, meus amados irmãos, é depositar confiança. Mas não somente ele olha, mas ele espera
e ele sabe que o seu Deus é o Deus da sua salvação, e ele tem a convicção, e o meu Deus o que? Me ouvirá. Ouvirá. Ô Paulo, você lembra daquele corinho que a gente cantava na igreja antiga? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vem para cá, Paulo, toca aqui. Alguém vai cantar agora. Sermão musicado, vamos lá. Eu olharei para quem? Para o Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação. E o meu Deus o que? Olha para Deus, meu irmão, nessa noite. Você que está caído, você que está prostrado, diz assim: olha para cima, olha para Deus. Ele vai levantar você nessa noite. É isso aí. Canta que você tem uma voz bonita, vai lá. Todo mundo cantando. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Amém. Depois você pega um cachê lá embaixo com o Luiz Fernando. Se você está caído, Deus levanta você. Mas para Deus levantar você, você tem que olhar para Ele. Olhe para Ele como a sua única o quê? Esperança. Segunda coisa, reconheça o seu pecado contra Deus e aceita a disciplina. Veja no versículo 9: sofrerei a ira o que? Do Senhor. Não é a raiva, não é o ódio, é o que? A ira. A ira. O que desperta a ira de Deus? É o pecado. Mas lembre-se que Deus não retém a sua ira o que? Para sempre. Ele fica irado com você. Sabe o que ele faz? Ele disciplina você. E todas as vezes que eu peco, que você peca, eu ofendo a santidade de Deus, e eu, de uma certa forma, desperto a ira de Deus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. O crente, irmãos, a vida do crente não é fácil, não. Porque ou ele está em provação, no meio da provação. Alguém já disse, às vezes ele está no meio da disciplina, está saindo da disciplina para entrar de novo na disciplina. A vida do crente não é fácil. Agora veja, em Hebreus capítulo 12, versos de 5 a 11, diz: estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes o quê? A correção que vem do Senhor. Nem desmaieis quando por ele és o quê? Reprovado. Quando o crente peca, vem a disciplina.
ele é reprovado. E não adianta você ficar com mimimi e se vitimizar. Você tem que dizer como Davi: pequei contra ti somente o quê? Pequei. Ele não diz assim: Senhor, a mulher é bonita demais, deixou a janela aberta para eu vê-la pelada. Ele não diz isso. Ele põe a culpa na mulher? Não, ele diz: eu pequei. O pecado é meu. E Deus então, quando um filho peca, quando um crente peca, ele põe a gente de castigo mesmo. Diz aí: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem o quê? Recebe. É para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrige? Aí no versículo 8: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Versículo 11, lê comigo bem forte, Hebreus 12, 11, o que diz? Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, o que diz? Restabeleis as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminho reto para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja o quê? Curado. Tem ovelha manca, tem ou não tem? Mas vai mancando mesmo, mancando, vai para o céu. De disciplina em disciplina, de provação em provação. E quando você está sendo disciplinado por Deus, você tem que se alegrar, porque se você não recebesse a disciplina de Deus, era uma comprovação de que você não é filho de Deus. Mas quando você sofre a disciplina do Senhor, isso é uma marca, é uma evidência de que você é amado por Deus. Amém? Olhe para Deus como a sua única esperança. Reconheça o seu pecado contra Deus e aceite a sua disciplina. Terceiro, lembre-se que Deus não abandonará você quando você estiver caído. Amém? Veja, por favor, o que Miqueias vai dizer. No versículo 8: ó inimiga minha, não te alegres o que a meu respeito, porque quando um crente cai, está sob disciplina do Senhor, tem festa no inferno, tem festa nos arraiais do inimigo. Lembra de Sansão? Um crente caído, ferido, o povo traz, os filisteus trouxeram Sansão para fazer festa de gozação. Olha o crente, olha o crente, que era cheio do Espírito Santo, que era nazireu, que nasceu como resultado de oração, que nasceu para ser o libertador de Israel, caiu na prostituição. Olha o crente, gozação. Ele está sob a disciplina do Senhor, os olhos furados, castigado ali, e a turma fazendo festa, zombando dele. Mas eu queria que você lesse comigo a última parte desse versículo 8, ele diz: ainda, vamos lá, bem juntos, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será. Esse morar aí não é um morar definitivo, a ideia é assim: se eu estiver temporariamente nas trevas,
o Senhor será o que? A minha luz. Quando o filho pródigo estava longe de casa, vivendo os prazeres da carne, ele jamais deixou de ser filho. O amor do pai continuava inalterável a seu respeito. Porque às vezes a gente acha que quando a gente peca e cai, o amor de Deus esfria. Pelo contrário. Pelo contrário. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus, ele é inalterável. Nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está o quê? Em Cristo Jesus. Então, meu irmão, você está assim para baixo. Mas Deus está com você. Deus não esqueceu de você, não. Deus está sofrendo com você. Ele está como aquele pai pródigo. Todo dia ele ia para fora da casa, para a varanda da casa, para saber se o filho estava o quê? Voltando. E quem sabe hoje, 2024, primeiro domingo, primeiro culto das 19 horas, você volta para Deus. Deus vai levantar você nessa noite. Vai botar você de pé. Amém? Ore para Deus com a sua única esperança. Reconheça o seu pecado contra Deus e aceita a sua disciplina. Lembre-se que Deus não abandonará você quando você estiver caído. Se você morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. O maior prazer dos nossos inimigos é nos derrubar, é nos ver caído. Mas o maior prazer de Deus é levantar os abatidos. Por isso que o salmista diz: louvai ao Senhor, porque o nosso Deus é o Deus que levanta os abatidos. Ele tem prazer na misericórdia. Mas em último lugar, para a gente tomar ceia do Senhor, lê comigo o versículo 9. Vamos ler juntos? O que diz? Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa, execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei o quê? Quem é que vai tirar você das trevas para a luz? Deus. Ele vai julgar a sua causa, e Ele já julgou a sua causa. Sua causa foi julgada aqui, ó. Esse pecado que derrubou você, que deixou você prostrado, Cristo já morreu por ele. Cristo já pagou o preço, o castigo que pode lhe trazer a paz, foi colocado sobre ele. É tão bonito você entender isso, porque Deus jamais poderia nos perdoar se não houvesse a expiação. Sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. E foi necessário então que Deus se fizesse homem e se identificasse conosco em Jesus Cristo. E Jesus Cristo então levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Preste atenção, se o pecado ele desencadeia a ira de Deus, a expiação aplaca a ira de Deus. Há uma expressão no Antigo Testamento que diz que, e no Novo Testamento, lá em 1 João, capítulo 2, fala que Jesus, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciar? Propiciar, na linguagem teológica, bíblica, é satisfazer a justiça de Deus. Quando
Deus aceita o sacrifício de Jesus em meu lugar, a sua ira some. Ele já julgou você. Ele já julgou a sua causa. Ele já executou o seu direito. E Ele quer tirar você dessa posição de queda e levantar você nessa noite. Amém? Tem um texto lá, profeta Sofonias. Às vezes eu me perco. Onde é que está Sofonias, meu Deus? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Calma aí que eu chego lá. Sofonias. Vamos ler juntos bem forte. Sofonias capítulo 3, de 1 a 17. O que diz? De 14 a 17. 3 de 14 a 17. Vamos ver? Canta, ó filha, rejubila, ó Israel. Regozija-te de todo o coração. Exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á o seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilos. Bem forte o versículo 18. Vamos lá? Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, esses que são de ti, e sobre os quais pesam o quê? O opróbrio. Louvado seja Deus. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de pedir perdão a Deus, se quebrantar diante dele. Amém? Feche os seus olhos. Nós vamos ter um momento de oração, de quebrantamento diante de Deus. Confesse a Deus os seus pecados. E você diz: pastor, que pecados? Eu não quero declarar pecado de ninguém aqui. Nós pecamos por ação, nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por omissão, nós pecamos por atos, por atitudes. O maior pecado que existe na minha vida e na sua vida é o pecado da soberba. De pecar e achar que o pecado não ofende a Deus. De pecar e continuar pecando. Mas Deus quer perdoar você nesta noite, quer restaurar você. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Humilhe-se diante da poderosa mão do Senhor, e no devido tempo Ele vos exaltará. Vamos cantar de novo, se confessarmos. Vamos lá, Paulinho. Toca aí, canta. Você tem uma voz bonita.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Senhor, nós queremos confessar a Ti os nossos pecados. Pecamos contra Ti somente pecamos, e fizemos aquilo que é mal perante os Teus olhos. O pecado trouxe para nós a disciplina, a tristeza. Nós perdemos a alegria da salvação, a alegria de Te servir, de Te adorar. Mas, Senhor, a Tua palavra nos diz que há beleza na santidade. Se há feiura no pecado, há beleza na santidade. E Tu és o Deus Santo. E essa santidade o Senhor transmite para nós, através da obra de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E que todo pecado na minha vida, na vida de cada irmão que está aqui nesta noite, que está nos assistindo, seja purificado, seja perdoado no sangue de Jesus. E que o Senhor nos coloque de pé. Coloque de pé cada um aqui, Senhor. Que nós não andemos mais encurvados, tristes. Que nós levantemos os nossos olhos para Ti, pois Tu és a nossa esperança. E o Senhor vai nos ouvir nessa noite. Santifica a Tua igreja. Santifica o Teu povo. Restaura a nossa alegria. Restaura a alegria da comunhão contigo. Restaura a alegria de vir para a igreja, de louvar, de ler a Bíblia, de evangelizar. Restaura, Senhor, a alegria do Teu povo nesta noite. Nós oramos humildemente, no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os presbíteros para vir aqui à frente. Nós já examinamos a nós mesmos, e a Bíblia fala claramente que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Anunciar a morte do Senhor significa anunciar o perdão. Anunciar o perdão, anunciar a salvação. Amém? Então, participe da ceia do Senhor agora, com toda alegria. Tem uns crentes que dizem: pastor, eu não vou tomar ceia não, que eu estou em pecado. Não, meu filho, a Santa Ceia foi estabelecida por Deus para você parar de pecar. Então confesse o seu pecado, abandone o pecado nessa noite e coma do pão e beba do cálice. Vocês estão entendendo? Assim coma do pão e beba do cálice. Vamos lá.